Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Mensagem Tranquilidade, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título 10 maneiras de amar a nós mesmos. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Paz e Renovação. Primeiro, disciplinar os próprios impulsos. 2. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. 3. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. 4. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. 5. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. 6. Evitar as conversações inúteis. 7. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. 8. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. 9. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. 10. Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Espiritismo em Marcha. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizada na Rua Gonçalo Nunes 440, Cidade Jardim, realizará o Seminário Espírita Cartas da Imortalidade, dias 7 e 8 de outubro. Participações do médium Milton Souza e os palestrantes Luiz Fernando, Dr. Hugo Martins, Cristiane Mascarenhas, Carlos Campete, virtual. Contará também com participações artísticas Divalda Cedícias, Fabinho Filho, Tayane Cavalcante. O evento é gratuito. Contribuição voluntária de 2 quilos de alimento. Em breve traremos mais informações sobre o evento. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Mateus capítulo 10, versículo 9. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos.
quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que ele lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forces para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anematizes os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 3 horas da tarde e nas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta dos Espíritos. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais, tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. O Espiritismo na Bíblia.
No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25, lemos: E seguia-o com uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Comentários de Emmanuel. Encontra-se na mensagem Ajudemos a Vida Mental a respeito dessa passagem bíblica, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. A multidão continua seguindo Jesus, na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, com os temas abordados durante o programa desta manhã. Voltamos outra vez a enfocar a importância do evento que teremos aqui em nossa cidade no próximo mês, dia 7 e 8 de outubro. O Seminário Espírita Cartas da Imortalidade, que será realizado pela SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O evento contará com a participação do médium Milton Souza, dos palestrantes Luiz Fernando, Dr. Hugo Martins, Cristiane Mascarenhas, Carlos Campetti, e com as participações artísticas de Valda Cedícias, Fabinho Filho, Tailane Cavalcante. O evento é gratuito, apenas se solicita a contribuição voluntária de 2 quilos de alimento não perecível. Em breve traremos mais informações sobre esse evento. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Como Emmanuel define conservar a paz em Cristo?
Na mensagem de abertura do programa, Tranquilidade, que é uma mensagem que faz parte do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz assim, que conservar a paz em Cristo é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. É interessante refletirmos sobre a mensagem, sobre o conteúdo dessa mensagem, pelo seguinte: Jesus já havia deixado bem claro aos seus discípulos, antes de retornar ao reino dos céus, dizendo a eles de forma bem clara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há um diferencial aqui que é muito importante. Uma coisa é a paz estabelecida pelo homem e que depende de uma série de circunstâncias externas para que se possa usufruí-la. Bem-estar físico, material, proteção, saúde. Há todo um conjunto de requisitos. Mas a paz que Jesus veio nos trazer e que a revelação espírita nos chama à reflexão e ao entendimento é bem diferente. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Pelo contrário, por isso Emmanuel diz assim: a paz em Cristo é o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Ou seja, dificuldades, problemas, obstáculos, doenças, constrições não são sinalizadores de ausência de paz para o cristão, para o espírita também, sobretudo. Por quê? Porque, na verdade, todas essas questões dizem respeito à transitoriedade do mundo material. Ora, o mundo material em que nos encontramos inseridos é um mundo de provas e expiações. Querer estabelecer a paz quando esse mundo ofereça as circunstâncias ideais, de forma nenhuma é a paz que Jesus veio nos trazer. Nessa mesma mensagem, Emmanuel nos diz assim: a terra é a nossa escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Vejamos bem, obstáculos e sofrimentos como orientadores, como roteiro de diretrizes para que vivamos e cumpramos durante a nossa encarnação a superação de provas, de dificuldades, o melhoramento espiritual. Esse é o objetivo maior da nossa experiência encarnatória. Nós não estamos na Terra, nesse mundo atrasado, para usufruir largas porções de bem-estar, de facilidades materiais, que na verdade representariam mais estágio de nulo, de estacionamento, face às conquistas evolutivas necessárias que trazemos. Então, que bom constatarmos, através da mensagem de Emmanuel, que no esforço da prática do bem, da manutenção de uma consciência de dever cumprido, de paz de consciência,
na busca da realização das obrigações e deveres do dia a dia, nós encontramos o material planificador em termos de caminho para a paz que Jesus nos assinala. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que significa a expressão do Evangelho? Outrora, o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Essa passagem do Evangelho, que foi analisada hoje no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é portadora de um rico material de reflexão para nós. Antes, outrora, no passado, o céu era tomado com violência. É uma referência ao Antigo Testamento, aonde na história do povo hebreu, revelada através dos livros proféticos, dos livros que compõem o Velho Testamento, a busca da terra da promissão, da terra onde minaria leite e mel, era alvo de lutas, de guerras que o povo de Israel travou ao longo de sua história. Mas agora, diz Jesus, hoje o reino dos céus é conquistado através da brandura, exatamente aquela ensinada e exemplificada pelo Cristo. O reino dos céus não é mais uma terra fora, distante de nós. É todo um campo imenso a ser trabalhado e conquistado em nosso íntimo. Como Jesus já havia dito, o reino dos céus está dentro de vós. A conquista agora não é para fora, a conquista agora é para dentro. Nós somos chamados a assumir a direção e o controle sobre o nosso reino interno, no domínio das paixões, dos desequilíbrios morais que antes perpetuávamos, quando não tínhamos recebido a luz abençoada do Evangelho do Cristo. Mas agora, e sobretudo com a revelação nova do Consolador, que é o Espiritismo, nós recebemos todos os instrumentos necessários para a conquista desse reino interno. E nesse trabalho não há qualquer necessidade de violência, mas de sensibilidade, de abertura ao amor, à misericórdia, exemplificadas pelo Cristo, para que, envolvidos desse material novo, conquistemos de fato a terra da promissão, campos adentro do nosso íntimo. E por isso, ainda fechando essa explicação, o Evangelho diz assim: hoje o Espiritismo diz a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Ou seja, o Espiritismo não apoia o proselitismo, não busca tirar ninguém da sua crença para se tornar espírita, não tem a menor intenção de violentar a consciência alheia sobre isso, mas propõe, baseado
na essência amorosa do Evangelho do Cristo, a termos esse autoencontro com o Cristo interno, com o Consolador que Jesus nos prometeu e que se encontra plenamente estabelecido na revelação nova através da doutrina dos Espíritos. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Na recomendação do Evangelho, não vos afadigueis pela posse do ouro. Que consequências podemos tirar? Não vos afadigueis pela posse do ouro. A recomendação dada a nós pelo Cristo nos Evangelhos no Novo Testamento, mas que também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, retrata. Retrata justamente pela importância que ela tem para os dias em que estamos vivendo, sobretudo. Estamos na época onde a proliferação do estresse, da ansiedade, da busca desenfreada por estabelecer segurança material através de posses e de bens, aonde o homem não abre espaço para cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu ser que sobrevive à morte do corpo e que continua através das experiências espirituais a continuidade da vida. Então, nessa época aonde as doenças, porque são doenças como a depressão, a ansiedade, as síndromes catalogadas pela psicologia avolumam devido a essa ilusão de se afadigar, de se gastar imensamente todas as energias para as questões de ordem material. A proposta de Jesus, lembrada pelo Evangelho, se torna de insubstituível importância. É necessário cuidarmos da alma e do corpo. Termos um tempo diariamente para investir nos valores espirituais que se encontram através da conquista das virtudes propostas pelo Evangelho de Jesus, que se encontra na iluminação da nossa mente, do nosso entendimento sobre a realidade da vida espiritual, sobre perceber os propósitos que nos trouxeram à presente encarnação. E isso a revelação espírita nos dá de mãos cheias, numa vasta literatura que aborda de forma minuciosa a continuação da vida além túmulo. Nós temos os elementos adequados para, de uma vez por todas, não mais nos afadigarmos pela posse do ouro, mas de vivermos com equilíbrio, cuidando e trabalhando pelos valores materiais e espirituais, sem estresse e sem ansiedade, confiante nas leis divinas, acobertado pela compreensão profunda da imortalidade da alma que a revelação espírita nos dá. Estamos então chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecidos a todos pela audiência. Estamos aqui todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Divulgue nosso programa. Um bom dia para todos.
Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.